O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a abordar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que começamos já na semana passada, olhando a realidade da cidade, um pouco a realidade também da comunidade. Temos a data da redação. É admitido que a cronologia relaciona as cartas de Corinto à carta de Cláudio, o imperador Cláudio, a Lúcio Június Gálio, que era governador da época da região. Tal carta foi escrita em abril ou maio de 52, ou mais tarde em agosto de 52, segundo Schrage. Procônsul Gálio deve ter partido de Corinto entre julho de 51 e junho de 52, ou de julho de 50 a junho de 51. Outros autores, Liedemann, Murphy O'Connor, Schrage, Gevet, Collins, defendem como data mais provável esta. Paulo foi levado a Gálio pelos judeus, segundo o livro dos Atos, capítulo 18, versículos 12 a 17, entre julho, que foi a sua chegada, e setembro de 51, que foi a partida de Gálio de Corinto. A data mais aceita para um coríntios é o início de 54, dentro de um intenso período de contatos com Corinto, a partir de Éfeso, que Paulo entabulou. Em termos históricos, Paulo teria recebido um relato oral daqueles que ele chama gente de Cloé, de discórdias e divisões no seio da comunidade, segundo o capítulo 1, versículo 11. Os cristãos de Corinto haviam escrito uma carta de questionamento a Paulo sobre várias questões, que começa no capítulo 7, versículo 1. Um certo número de cristãos em Corinto esperavam receber uma visita ulterior de Apolo, digo eu. Paulo confiou que Apolo construiria de forma confiável sobre a sua própria obra, sem rivalidade ou diferença de visão em relação a Paulo, segundo o capítulo 3, versículos 5 a 7, capítulo 16, versículo 12. Mas aquele Apolo não compareceu, segundo o capítulo 16, versículo 12. Para desilusão daqueles que a ele apelavam como uma alavanca manipulativa da sua discórdia. Paulo então planejou uma visita pessoal aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 4, versículo 21. Mas refere que seus planos ainda não estão claros e sente necessidade de enviar Timóteo em seu nome, o que aparece no capítulo 16, versículos 10 a 11. Notícias melhores chegam através de Stefanas Fortunato e Acaico, segundo o capítulo 16, versículos 17 a 18. Eles podem ampliar o relato original do agente de Cloé e acrescentar ulteriores detalhes aos quais Paulo pode responder. Foi assumido, já na época subapostólica e tempos patrísticos, século 1 a 8, esses tempos primitivos, que o problema da discórdia e da divisão aludidos no capítulo 1, versículo 10 a 12, foi o maior tema sobre o qual Paulo sentiu necessidade de escrever, as discórdias, as dissensões que Margaret Mitchell aponta como faccionalismo, como assunto dos 16 capítulos da carta, ou ainda Clarke, com o tema de 10 a 12, como política centrada na personalidade. Havia alguma coisa que não ia bem: faccionalismo, culto à personalidade, egos elevados. Também foi detectado como problema raiz aderentes pessoais comprometidos com líderes diversos, o que faz que Paulo disse, uns são de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, e outros dizem que são de Jesus Cristo, por ironia. Jesus Cristo está com todos. Se torna uma luta de poder e não uma controvérsia teológica, mas uma luta de poder. Paulo, por sua vez, por outro autor,
Teiselton, ao lado de Alexandra Braun, propõe que Paulo visa colocar a comunidade como um todo sob o critério e identidade da cruz de Cristo. Aliás, diga-se de passagem, no capítulo 1, versículo 26 a 31, encontra-se aquilo que um grande autor, Fitzmyer, diz que é o centro de toda a teologia de Paulo. O que diz ali? Ali diz: eu prego Jesus Cristo crucificado, escândalo dos judeus e loucura para os gentios. Então, nesse reverso sistema de valores, todos estão no mesmo pé. Não existe gente melhor nem gente pior. Todos são situados na luz da cruz, da divina graça, do senhorio de Cristo e de um respeito pelo outro que constrói o todo da comunidade. Em mutualidade e amor, muito da definição e mudança de código é requerido neste diálogo. Então, é isso que Paulo propõe. Os temas da carta já foram introduzidos na sequência do parágrafo anterior a respeito da sua ocasião, mas se quer enfatizar Braun, Martin e outros que propõem, com o tema unificador da epístola, a reproclamação de um sistema diferente de valores, de graça, dom, cruz e ressurreição, como um veredito divino, critério e dádiva de status dentro do novo padrão de respeito e amor para o outro menos estimado. Glorificar o Senhor e receber o status derivado da identificação com o Cristo crucificado leva a um novo sistema de valores, num amplo arranjo de assuntos vitais. Então, há um novo sistema de valores baseado na cruz, ressurreição, na graça e nos dons, no respeito ao outro. Schirach, um dos autores clássicos lá do início do século XX, dizia que a palavra da cruz é a base e critério de comunidade e do apóstolo, a palavra de cruz. Alexandra Braun diz que o ato de fala da proclamação da cruz tem uma força performativa em 1 Coríntios, para promover uma nova forma de ser no mundo. Segundo ela, o reverso da cruz nessa epístola transforma percepções e transforma uma visão de mundo. É a cruz que inverte a percepção, portanto. Collins, professor que vinha lecionando lá em Boston, levanta a temática ligada ao corpo, a tradições ao redor da pureza e fronteiras do corpo, entre internos à comunidade e externos, cristãos e pagãos, entre uma série de temas. Enumera em série a temática abordada em 1 Coríntios, postula que o tema básico é ultimamente eclesiológico e propõe uma estrutura em 6 demonstrações retóricas. Vani, meu orientador de tese de mestrado e doutorado, entre outros, já levantava a centralidade da teologia da corporeidade nessa carta em 4 blocos literários. Os blocos literários são o discurso da cruz e da sabedoria. Segundo bloco é a inchação, ou seja, a vanglória dos coríntios na aplicação da lei do Espírito, se achavam os tais. Terceiro, a teologia da corporeidade, corpo em relação. Corporeidade significa corpo em relação. Quarto, a vida vivida na igreja. Então, isso é o que defende Vani. Outros autores, Champa e Rosner, dizem que é melhor tomar o Antigo Testamento e os padrões judaicos de referência como as lentes primárias que clarificam a nossa compreensão de ambos, a forma e o conteúdo da carta. É fundamental que Paulo era ligado a uma tradição judaica. Como ponto de partida para a análise da estrutura de 1 Coríntios, os autores levantam 2 vícios particularmente horríveis: a imoralidade sexual e a idolatria. Moralidade sexual, chamada de porneia no grego, significa a conduta sexual ilícita e legítima. Samuel de Silva defende que santidade e pureza requerem fronteiras entre a cultura circunjacente e o grupo cristão. Nos assuntos de pureza em 1 Coríntios são refletidos mais especialmente a identificação dos leitores como templo de Deus, no capítulo 3, versículo 17.
Quem é templo de Deus não pode conspurcar seu corpo com aquele que é de fora. Também vem o comando de purificai-vos do velho fermento, capítulo 5, versículo 7, ou seja, em relação àquilo que eles viviam antes, ao mundo externo. A ordem, afastai a pessoa má do seu meio, significa aquele que havia cometido o pecado de incesto. Reflete a evitar uma linguagem de preocupações com pureza. De novo, a pureza em foco. E o comando de evitar prostitutas é baseado na impureza radical que traria ao templo habitado pelo Espírito de Deus, no capítulo 6, versículos 16 a 19. Assuntos de pureza também se refletem na impureza ou santidade das crianças, baseadas no estado do marido não cristão e na preocupação de não beber do cálice, não comer da mesa do Senhor e dos demônios no debate entre o culto aos deuses, cultos e festas que haviam pagãs na época. Chegando ao intervalo, vamos então dar essa pausa, meditando sobre a questão da santidade, da pureza, templo de Deus, idolatria, relações sexuais e santidades, que são temas que perpassam a Corinto e que hoje são muito atuais. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é como
ser profetas, para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Prosseguindo então, após esse breve intervalo, Newton, um outro autor, levantava que muito da terminologia de Paulo sobre a pureza centra sobre sua visão que os fiéis constituem um templo de Deus e, como tal, gozam da presença de Deus em seu meio. E para que esta presença permaneça, eles devem manter a pureza da comunidade, templo do Espírito Santo. Neusner, que aliás é um autor judeu, né, dos que mais escreve e amigo pessoal do Papa Bento XVI, falava que a idolatria e as relações sexuais andam juntas nos textos bíblicos que lidam com a questão da pureza. Idolatria, imoralidade sexual e impureza no cristianismo primitivo são relações sempre presentes. Em Paulo, a idolatria leva à imoralidade sexual e vice-versa. Andam lado a lado. Segundo a carta aos Coríntios, esta carta que vemos, capítulo 10, versículos 7 a 8, e também a última carta e a mais teológica de Paulo, que é a carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Estas podem ser duas formas do mesmo assunto: a infidelidade ao Deus de Israel. Prezados irmãos, então, seguindo o nosso assunto, né, em relação ao templo escatológico de Deus, que eles são chamados a viver, e a glorificação de um mesmo Deus, em suma, pode-se dizer que em 1 Coríntios, Paulo diz à igreja de Corinto que eles são parte do cumprimento da expectativa do Antigo Testamento, do culto universal do Deus de Israel e o templo escatológico de Deus, de maneira que eles devem agir de maneira apropriada ao seu estado de pureza e santidade, para evitar os vícios pagãos e glorificar a Deus, já que eles refletem o senhorio de Jesus Cristo. Muito atual essa carta em relação ao nosso comportamento ético, afetivo, sexual. Os coríntios, quem eram eles? São eles chamados às vezes de pneumáticos, ou seja, exaltados no Espírito Santo, como acreditavam, libertinos, alguns, né, viviam uma vida desregrada, gnósticos também, aqueles que acreditavam que a salvação vem só pelo conhecimento um pouco esotérico. Outros falam em dualistas, seguindo filosofias helenistas gregas, que divide e afasta alma e corpo, entre esses os filósofos estoicos, epicureus, cínicos, Filon de Alexandria, a sabedoria tradicional lá da mesma cidade de Alexandria. Paulo, em relação ao judaísmo e helenismo, é aquele que se torna capaz de uma síntese, e essa síntese em boa parte ocorre na carta aos Coríntios, como vai acontecer também na carta aos Romanos. Formação de Paulo tinha sido em dois mundos, o que o torna um cidadão, um sujeito, um autor, um santo, um apóstolo privilegiado. Foi educado em Tarso e Jerusalém. Segundo o livro dos Atos, capítulo 22, versículo 3. Judaísmo e helenismo. O judaísmo helenista e o cristianismo, em Paulo, estão ligados à concepção do batismo, da Eucaristia, da ressurreição do corpo de Cristo, que é igual à igreja. Teria relação com Qumran? Certamente não. Os essênios que viviam no mosteiro de Qumran são dualistas, corpo de um lado, espírito do outro. Meu orientador de doutorado, Hugo Vani, a partir do termo soma, que significa em grego corpo, diz que o judaísmo não permite a esse termo o sentido de corporeidade, de relação. E o âmbito do helenismo traz predominantemente um certo dualismo entre o corpo e a dimensão espiritual do homem, o que torna difícil explicar a ressurreição corporal de Cristo e a expressão que se encontra em 1 Coríntios 6,20, glorificai a Deus no vosso corpo. Percebe-se que Paulo não se restringe a nenhum dos dois, ou ao helenismo ou ao judaísmo, não se deixa aprisionar.
estamos no vértice do triângulo paulino, entre judaísmo, helenismo e elaboração própria de Paulo, que se situa nesse vértice. A concepção de corpo unindo as intuições de Bultmann, que foi um grande exegeta, que trata o corpo como concretude da pessoa, e de Kesema, outro grande biblista, exegeta, que trata o corpo como relacionalidade, permite a compreensão de concretude relacional da pessoa. O corpo é aquele lado concreto da pessoa que se relaciona, o que seria impossível considerando somente a concepção judaica e seria incompleta a concepção grega. Embora Paulo tenha sido estimulado pelo ambiente grego, elaborando uma concepção totalmente sua. Esta é a tendência dominante hoje. Paulo teve uma formação judaica, helenista, e construiu a sua própria teologia, não se subordinando nem privilegiando uma ou outra. Nós temos, então, abordagens correntes de Paulo nessa carta, que vamos passar por cima. Carta aos Coríntios, indo para o final, se divide, segundo um movimento literário ou estrutura, como queremos, em primeiro lugar por uma introdução, como todas as cartas, no capítulo 1, versículo 1 a 9. Essa introdução consta de uma abertura epistolar, capítulo 1, versículos 1 a 3, e de agradecimentos, como é próprio das cartas da época, no capítulo 1, versículos 4 a 9. Depois vem o resto, que é o corpo da carta, capítulo 1, versículo 10 a 15, capítulo 15, versículo 58, né? E assim começa, então, a carta de Paulo. Paulo vai, então, observar essa sequência no corpo da carta e nas diversas demonstrações retóricas que nós vamos abordar na próxima vez. A todos, então, desejamos um bom fim de semana, uma boa tarde, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.